Teleaula Parnamirim. Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma Teleaula Parnamirim. Sejam bem-vindos a mais uma telesala de aula de língua portuguesa com a gente, comigo, professora Nara Jusceli, e com a querida professora Valquíria. Tudo bom, Valquíria? E claro, com vocês, meus queridos alunos do 9º ano. Como passaram a semana? Tudo bem? Isso, graças a Deus. Se estamos aqui é porque conseguimos vencer mais uma semana. E assim Deus há de nos abençoar para que nós consigamos vencer muitas outras semanas mais. Ok? Hoje, pessoal, nós vamos falar de regências. Regência verbal e regência nominal. Assunto que está, sim, no livro didático de vocês. Mas antes, claro, eu vou esperar que vocês apontem a câmera do celular aqui, ó, para o QR Code e avaliem esta aula de hoje. Porque sem a avaliação de vocês, nós não sabemos em que nós podemos e devemos interagir da melhor maneira com vocês. Ok? Não esqueça, aponta a câmera, QR Code, avalie a aula. Antes de falar de regências, eu queria perguntar para vocês, você sabe o que é reger? Isso, reger é quando algo, aspas, domina, organiza outro, ou é superior a outro, ou determina outro. Aí é regência, quando uma palavra anterior rege uma palavra posterior a ela. Na língua, existem duas maneiras de reger. Existe a regência verbal, ou seja, o verbo rege a palavra que vem depois dele. E existe a regência nominal, que é um nome que rege a palavra depois dele. Antes, porém, de a gente falar de regência, nós vamos fazer, com certeza, uma retomada da aula anterior, da aula que nós vimos na semana passada. Ok? Vocês se lembram que na semana passada eu trouxe algumas palavras e expressões que muitas vezes a gente usa, a gente precisa usar, na verdade, e na hora de usar a gente se confunde. Ai, meu Deus, eu devo utilizar A com H ou A sem H? Eu devo utilizar mais com I ou mais sem I? Lembram? Pronto. Esta foi a base da aula da semana passada. O que é que nós dissemos? Nós dissemos que A com H, do verbo haver, é usado quando indica tempo passado, quando significa ter ou existir. Em todos os casos, A será impessoal, verbo impessoal, ou seja, ele não terá plural. E quando é que eu utilizo A? Vai ser usado quando indicar tempo futuro ou quando indicar distância. O mas, pessoal, se vocês apreenderem e vocês utilizarem com segurança o mais, tenho certeza de que a professora vai ficar muito feliz, porque sempre a questão mas cai em concurso. Mas, sem i, é utilizado apenas quando você estiver ligando duas ideias opostas. Aquilo que você diz antes é oposto àquilo que você diz depois. Sempre é o mais utilizado depois de uma vírgula. Eu falo muito, mas não fico rouca. Ora, quem fala muito deveria ficar rouca. Contrário a isso, não fico. Utiliza um mais, depois de uma vírgula, mais sem i, ok? Mais com i é usado para estabelecer comparação, proporcionalidade, soma, companhia e intensidade. Eu costumo dizer o seguinte: o mas sem i utiliza para indicar ideias opostas. Em outra situação, utilize mais com i. Mas, claro, vocês precisam conhecer essas regras aí, certo? Muito bem. A menos de, sem H, ou a menos de, com H? Quando é que eu utilizo uma expressão ou outra? A menos de, sem H, vai ser usado para indicar um tempo futuro,
uma quantidade ou uma distância aproximadas. Então, sempre que você estiver falando de um futuro aproximado, eu vou chegar aí a menos de 1 hora. Então, é aproximado, você não diz com precisão. Uma distância aproximada, você está a menos de tantos metros, também é aproximado, e uma quantidade aproximada. Ele falou a menos de tantas pessoas, não tinha o número exato, mas aproximadamente era aquela quantidade. Então, é a menos sem H. Já o a menos com H, você vai usar para indicar tempo passado, apenas para indicar tempo passado. Começou a aula a menos de 5 minutos, ok? Por quê, pessoal? Por que a gente estuda o porquê? É indispensável, a gente precisa. Também é outra expressão que, se vocês aprenderem a usar, nunca mais vocês vão perder uma questão de concurso. Porquê separado e sem acento é utilizado para o início de perguntas, para o início de interrogativas e também quando equivaler a pelo qual ou por qual. Este é o caminho porque passei. É porque separado e sem acento. Por quê? Este é o caminho pelo qual passei. Então, aí nós não temos uma interrogativa. Eu tenho uma afirmação. Só que eu posso substituir o porquê por pelo qual. Porque separado e sem acento. Porque separado e com acento é utilizado apenas no final de uma pergunta. Ou seja, esse porquê é a última palavra da pergunta. Você faltou por quê? Separado e com acento. Porque junto é usado para dar uma explicação ou para apresentar a causa. Eu não vim porque faltou energia na minha casa, por exemplo. Você está explicando, junto e sem acento. E o porquê substantivado é o porquê junto e com acento. Ele é usado quando vier antecedido de um determinante. Eu tenho muitos porquês. É o único que vai para o plural. O porquê da sua pergunta, eu não sei. O porquê o é determinante. Então, porquê é substantivo junto e com acento. Ok? E também nós falamos na última aula de cerca de, acerca de, acerca de ou acerca de. Todas existem. Quando é que eu utilizo uma ou outra? Cerca de, aproximadamente, indica uma quantidade aproximada. Cerca de tantas pessoas já passaram por aqui. Aproximado. Acerca de, separado e sem o H, indica distância aproximada. Você está a cerca de tantos quilômetros. É uma distância aproximada. Acerca de, com H, indica um tempo passado aproximado. Há cerca de tanto tempo nós estamos falando. É aproximado. E acerca junto de separado, acerca de indica assunto. Eu confesso a vocês que logo quando eu comecei na faculdade, eu fui muito pega por esse acerca junto. Então, acerca junto eu nunca mais esqueci. Sempre é quando estiver se referindo a assunto. Ok? Então, esta foi a aula da semana passada que não consta no livro de vocês, mas que é indispensável vocês conhecerem, especialmente no momento de uma redação. Aí, logicamente, eu deixei um exercício e eu vou corrigir aqui, que eu sei que vocês já fizeram em casa, claro, né? Eu pedi para vocês utilizarem as expressões que estão indicadas entre parênteses. Não há por que se estressar. Qual dos porquês eu utilizo? Isso, não há por qual motivo se estressar. Então, aqui eu utilizo o porquê separado e sem acento. Não há mais fruta na geladeira. Há com H ou há sem H? Não existe, não tem mais fruta na geladeira. Há com H. Você está estressada? Por quê? Olha a pergunta. Você está estressada? Por quê? Interrogativa. Foi interrogativa, porquê separado. Se o porquê for a última palavra, vai colocar acento. Então, você está estressada? Por quê?
Agora, se eu dissesse por que você está estressada, o porquê se manteria separado, porque é pergunta, só não teria o acento. Ok? Foi para o final da interrogativa, coloca o acento no porquê separado. A reunião aqui em casa terá acerca de 20 pessoas. Isso, terá aproximadamente 20 pessoas. Terá cerca de 20 pessoas. Estamos juntos, mas continuamos separados. Ora, se eu estou junto, eu devia estar junta. Como é que eu estou junta e estou separada? Ideias opostas. Se a gente está ligando ideias opostas, utiliza o mais sem i, oposição. Além disso, observa, estamos juntos, vírgula. O mais sem i vem sempre depois de uma vírgula. Chegue daqui a 20 minutos. Ora, chegue daqui a 20 minutos. É passado ou é futuro? Isso, ainda vai acontecer. É futuro. Se indica tempo futuro, a sem H. Emprestei a blusa a Maria. Emprestei a blusa para Maria. É uma preposição. A sem H. A aula tratou cerca de, acerca de, e aí? Do uso de algumas palavras e expressões. Qual foi o assunto da aula? O uso de algumas palavras e expressões. Então, a aula tratou acerca de o uso. Então, acerca do uso de algumas palavras e expressões. Acerca junto, porque indica assunto. E as ideias são vagas, mas a vontade de aprender é enorme. O que é isso? Muito bem. Oposição. As ideias são vagas, eu não consigo entender. Porém, a vontade de aprender é enorme. Se indica oposição, se está depois da vírgula, mas sem. Ok. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos falar de regência. O que é regência? Vocês já viram o maestro? Que o maestro fica regendo? Isso, regência é a mesma coisa. Uma palavra rege outra. Uma palavra determina como a outra vai chegar a ela. Tá bom? Regência, no estudo da linguagem, é o estudo das relações de dependência de certos verbos ou de certos nomes com outras palavras. Então, algumas palavras, alguns verbos ou nomes que estão antes, eles dependem de outra. Essa outra que são regidas por eles regem essa outra. Mas quando você ouvir falar em regência verbal ou nominal, lembra que você está falando de dependência, de uma palavra da outra, ok? Quando uma palavra, seja verbo, seja nome, depende de outra, dizemos que ela é uma palavra transitiva. Vocês se lembram de verbos transitivos diretos? Verbos transitivos indiretos? Isso, pois ali nós estamos dizendo que um verbo transitivo direto é regente de um objeto direto. Ele necessita de um objeto direto. Ele depende de um objeto direto. Então, toda palavra que tem dependência de outra é uma palavra transitiva. Seja verbo, seja nome. Quando uma palavra depende de outra, dizemos que ela é o termo regente. Então, a palavra que vem antes é um termo regente. Ela vai determinar como a outra, de quem ela depende, vai chegar até ela. Então, o termo regente é o que vem antes. Os respectivos nomes que completam ou que complementam o sentido desses verbos ou desses nomes são chamados de termos regidos. Ou seja, a palavra que vem antes determina a forma como essa que vem depois vai chegar a ela. Então, essa que vem antes é um termo regente e essa que vem depois para completar vai ser chamada de termo regido. Existem dois tipos de regência, a regência verbal e a regência nominal. Eu vou confessar para vocês que a regência verbal nós já vimos. Nós já vimos quando nós falamos de verbos transitivos. Então, ali é regência verbal. Quando eu falei para vocês de objeto, regência verbal.
Porém, eu estou trazendo aqui com o nome oficial, regência. Regência porque trata da determinação do verbo para escolher ou para trazer a palavra que vai completar o seu sentido. E vamos falar também, logicamente, da regência nominal. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas definições, alguns conceitos que eu vi na internet sobre regência. Dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Tá vendo? Subordinação, alguém determina como o outro deve chegar. É uma relação de dependência mesmo, que um necessita do outro e o outro precisa também desse para completar o sentido. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas, ou seja, sem ser frases de duplo sentido, que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e que sejam claras. Existem dois tipos de regência, a nominal e a verbal, aquilo que a gente acabou de falar. Outra definição de regência na internet, e se vocês forem, vocês vão achar muito mais. Regência é a parte da gramática normativa que estuda as relações entre os termos da oração, verificando se um termo serve de complemento a outro, verificando também se um termo antecedente depende de outro para poder fazer sentido. Isso é regência. O termo que exige complemento, que é o termo que vem antes, é chamado de regente, aquilo que a gente falou. Enquanto o complemento, o termo que vem depois, é chamado de regido. Então, esse determina e esse, aspas, obedece, tá bom? Quando o termo regente é um verbo, dizemos tratar-se de regência verbal. Se o termo regente for um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, dizemos que se trata de uma regência nominal. Agora nós vamos falar de cada uma delas. Ah não, ainda trouxe outra aqui, ó. É a relação sintática. Por quê? Sintática, porque é a relação que se estabelece entre as palavras do texto. Sempre que vocês ouvirem falar em sintaxe, e vocês estão ouvindo falar em como as palavras de uma frase, de um enunciado, se relacionam entre elas, tá bom? Então, é a relação sintática, é a relação das palavras com elas mesmas, que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, ele quem determina como a outra vai agir, que exige outro. E o termo regido ou subordinado, que depende do primeiro, que depende desse antecedente. A regência pode ser verbal e nominal. Quando o termo regente é um verbo, temos a regência verbal. Quando o regente, o que vem antes, é um nome, a regência nominal. E aí, regência verbal. Vamos falar agora exclusivamente quando o verbo exige um complemento. Quando o verbo exige, porque ele depende de um complemento. Regência verbal é a relação de dependência de um verbo transitivo com o seu complemento verbal, que é chamado de objeto. Pessoal, vocês se lembram de o que seja verbo transitivo? Muito bem. Verbo transitivo é aquele que não tem sentido nele mesmo. Ele precisa de um outro elemento da oração, de um outro termo para poder fazer sentido. Vocês se lembram que eu disse que quando você quiser saber se o verbo é transitivo ou não, tenta deixar só o verbo e o sujeito. Se a frase fizer sentido, é intransitivo. A criança caiu, o menino chorou, intransitivo. Mas se não fizer sentido, aí é um verbo transitivo e precisa de um complemento. Então, na regência verbal, o verbo sempre será transitivo, que é o termo regente, é o verbo transitivo. O objeto, o complemento verbal, é o termo regido, que vai se ligar a esse verbo transitivo. A relação entre verbo transitivo e complemento, ou seja, entre termo regente e termo regido, pode se dar de maneira direta, sem preposição, ou indireta, com preposição. Vocês se lembram? Isso, foi isso mesmo que a gente disse. Ou seja, pode se dar sem a ajuda de preposição ou através de uma preposição.
Quando um verbo nocional é um verbo que tem significado, rege outro termo da oração, dizemos que ele é um verbo transitivo, coisa que já falamos em aulas anteriores e que nesta aula já dissemos várias vezes. Quando se fala de regência verbal, fala-se de verbo transitivo, que não tem sentido nele mesmo. Ok? Muito bem. Perfeito. Aí vamos ver o que eu vi lá na internet. Regência verbal. Há, ou existe, verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos da oração a que pertencem. Então, observe que a internet diz, exigem. Os verbos transitivos, o complemento ou o termo regido não é opcional. Você tem que colocar, porque senão você vai comprometer o entendimento da sua frase, tá? Quando um verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama verbo regente, termo regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regida, ou termo regido. Aí aqui o exemplo. O homem lustrava o seu carro novo. Esse é um exemplo da internet, não fui eu quem colocou. Aí, ó, para você saber se ele é um termo regente, se ele precisa de complemento, o que é que você faz? Esconde ou faz de conta que não existe nada na oração além do verbo lustrar e do sujeito, o homem. O homem lustrava. Você entende? Não, eu também não entendo. E por que é que a gente não entende? Porque lustrar é um verbo transitivo. Você precisa saber o que está sendo lustrado. Ele precisa de algum argumento para dar sentido a ele. Então, o homem lustrava. Lustrar é um verbo transitivo. Que tipo? Quem lustra, lustra algo. Opa, lustrar algo. Não tem nada entre eles. A relação é direta. Que algo era esse que era lustrado? O seu carro novo. Então, nós temos lustrar, verbo transitivo. Por isso, verbo regente. Nós temos o seu carro novo. Completa esse sentido do verbo lustrar. É o termo regido, que a gente sabe que é um objeto direto. Aí, ele mora em outra cidade. Ele mora. E aí, você entende? Não. Por quê? Porque morar é um termo regente. Exige um complemento. Quem mora, mora em. Sempre que você fala morar, você vai falar morar em. Então, é um verbo de regência transitiva indireta, porque vem acompanhado desse em. Mora em outra cidade. Isso implica. O que implica algo. Né? Eu aprendi que implica em algo, mas aqui está direta. Que implica algo. Regência transitiva direta. O complemento implica em quê? Eu pergunto em quê? Na mudança de horário. Então, isso aí é o complemento, é o termo regido do verbo implicar. Porque se eu disser apenas isso implica, você não entende. Verbo transitivo. Nós iremos. E aí? Se eu disser, pessoal, eu vou, vocês vão? Você entende? Não, porque ir é um verbo transitivo. Ir precisa de um complemento. Logo, o verbo ir é um verbo regente, é um termo regente. Nós iremos. Quem vai, vai a algum lugar. Aonde nós vamos? Ao passeio. Então, você veja, ir é um termo regente, ao passeio é o complemento desse verbo ir, é o termo regido que a gente chama de objeto indireto, por causa da preposição a. E agora a regência nominal. Pessoal, assim como existem verbos que são transitivos, assim como existem verbos que não têm sentido sozinho, sem um complemento, também existem nomes. Tem nomes, por exemplo, que a gente fala e se você não der a esse nome um complemento, a frase, o seu enunciado vai ficar sem sentido. A isso a gente chama de regência nominal. É um nome que depende de outro. Regência nominal é a relação de dependência entre um nome e o seu complemento nominal. Complemento nominal só existe um. Não existe complemento nominal direto ou indireto, como existe o objeto direto e indireto. A regência nominal, ela só exige um complemento nominal.
ok? Essa é a primeira diferença entre regência verbal e nominal. O complemento verbal pode ser de dois tipos. O complemento nominal só existe um tipo. A relação entre o nome e o seu complemento se dá exclusivamente de maneira indireta. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. O verbo, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Ou os dois, direto e indireto, ao mesmo tempo. O nome só exige complemento através de preposição. Só existe nome transitivo indireto. Não existe nome transitivo direto. Pelo menos não até hoje na língua, tá bom? Ou seja, só acontece essa ligação do nome transitivo com seu complemento através de uma preposição. Quando um nome rege outro termo da oração, nós dizemos que ele é um nome transitivo. Assim como o verbo transitivo, o nome transitivo. Aí vamos ver o que a internet diz? Regência nominal. A regência nominal estuda a relação que se estabelece entre o nome, termo regente, e seus complementos, termo regido. É a relação de dependência, lembre-se. Não é eu coloco se eu quiser o complemento. Não, é uma relação em que eu preciso colocar o complemento. Porque é uma relação de que o termo regente depende do termo regido para poder ter significado completo. Ok? Isso aí vocês não podem esquecer, tá bom? Olha um exemplo. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Ora, perceber é o verbo. Quem percebe, percebe algo. Objeto direto, ele exige. Quem percebe, percebe algo. Verbo transitivo direto. Percebe-se o quê? Que algo é esse? A necessidade. Opa, perfeito, tá aqui. A necessidade completa o sentido do verbo perceber. Objeto direto. Perfeito. Aí eu digo, você entende? Percebe-se a necessidade. Você entende? Não, porque necessidade é um nome transitivo. Precisa ter um complemento para dizer que necessidade é essa. Então, percebe-se a necessidade de quê? Olha a transitividade indireta. Percebe-se a necessidade de quê? De uma educação melhor. Então, perceba, de uma educação melhor, completa o sentido do objeto direto à necessidade. De uma educação melhor, completa o sentido do nome necessidade. Então, aqui o termo regido, o complemento nominal é de uma educação melhor. Não sou favorável. A gente está aqui conversando, aí você entrou na sala de repente e escuta a minha fala. Eu digo apenas, não sou favorável. E aí, você sabe a que eu sou favorável ou não sou favorável? Não. E por que você não sabe? Porque ser favorável tem que ser favorável a algo. E nesse caso, você desconhece esse algo. Por isso que o favorável para você não fez sentido. Porque favorável é um nome transitivo. Então, não sou favorável a. Olha a transitividade indireta. Quem é favorável a algo. Então, eu não sou favorável a quê? A esta reforma previdenciária. Então, aqui, ó, nós temos a esta reforma previdenciária, um complemento nominal, porque favorável não é verbo. Favorável é nome. É tanto que eu coloco o plural favoráveis, tá? Então, a esta reforma previdenciária, que é o termo regido, completa o sentido do nome favorável. A regência nominal, novamente, em outro site da internet, estuda as relações em que os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios exigem complemento para completar-lhes o sentido. Geralmente, essa relação entre o nome e seus complementos é estabelecida pela presença de uma preposição. É uma relação de maneira indireta. Joana é capaz. Sim, mas capaz, quem é capaz de algo. É capaz de quê? De fazer qualquer coisa pela mãe. Então, de fazer qualquer coisa pela mãe, completa o sentido do nome capaz. Ana sempre foi amorosa.
É amorosa com quem? Com os seus filhos. Com os seus filhos, completa o sentido de amorosa. Carlos é entendido em informática. Quem é entendido em algo. Ai, Nara é entendida. Sim, em quê? Tá? Em informática. Ok. Aí aqui eu trouxe, que eu também peguei da internet, a diferença entre as duas regências, entre regência verbal e nominal, que a gente já falou bastante. Eu tenho certeza de que vocês já sabem que a diferença está, um termo regente é verbo, regência verbal. O termo regente é nome, regência nominal, tá bom? Regência verbal e nominal. A regência nominal, o termo regente, o termo que vem antes, o termo que exige é um nome. Na regência verbal, o termo regente, o termo que vem antes, o termo que exige é um verbo. Lembre-se, tanto o nome quanto o verbo são transitivos nesse caso, tá bom? Ó, os pobres têm necessidade. Sim, necessidade de quê? Necessidade é nome. A necessidade é um substantivo. Necessidade de algo, de ajuda. Então, de ajuda é um termo regido por esse nome necessidade, que um vai completar o sentido do outro. E aqui, os pobres necessitam. Necessitam é verbo. Eu necessito, tu necessitas, eles necessitam. É verbo. Diferente de a necessidade. A necessidade é nome, necessitam é verbo. Mas os pobres necessitam, você entende? Não. Por quê? Porque necessitar é verbo transitivo. Quem necessita, necessita isso, de algo. Necessitam também de ajuda. Então, o termo regente ali, regido, é um objeto indireto porque completa o verbo transitivo indireto. No nome, é um complemento nominal porque completa um nome transitivo. E agora eu vou pedir para vocês lerem e para vocês estudarem, não é o exercitando, as páginas do livro didático de vocês, porque esses dois conteúdos, a regência verbal e a regência nominal, estão contemplados aí no livro de vocês, que eu sei que está aberto neste momento. Ó, 104 e 106 fala da regência nominal. 114 e 115 fala de regência verbal. Pessoal, não esperem ou não acreditem o aprendizado de vocês apenas a essa aula. É importante que vocês pratiquem cada vez mais a aula que a gente faz aqui, o conteúdo que a gente faz aqui. Traz para cá, tá bom? E para variar o exercitando, o que é que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou pedindo para vocês analisarem deste lado, nesta coluna aqui. Você vai me dizer que tipo de regência tem os verbos que estão aqui abaixo. Se é uma regência direta, ou seja, se é um verbo transitivo direto, ou se é uma regência indireta, verbo transitivo indireto. Assistir, no sentido de assistir, dar assistência, assistir, ver TV, cinema, tá? Filme. Cinema ninguém vê, né? Isso é o metonímio. Chamar, no sentido de convidar, ou no sentido de denominar. A professora Nara chamou os filhos dela com esses nomes, tá? Denominar. Aí também, agradecer, pagar, perdoar, querer e saber. Lembra sempre, pessoal, para você saber a regência, coloca aquela afirmação. Quem? Verbo algo, ou verbo a algo, ou verbo de algo, verbo alguém, tá bom? E do outro lado, eu quero que vocês vejam a regência desses nomes aí. Diga que preposições são solicitadas pelos nomes transitivos abaixo. Lembre-se que a regência nominal sempre é indireta. Dar assistência. Quem dá assistência? Dá assistência a alguém, a algo. A mais alguém, né? Então, eu quero que vocês verifiquem essas regências, que preposições esses nomes aí exigem. Obediência, acessível, admiração, imbuído, estar, né, contente, dúvida, semelhante e medo. Ok. Aqui qual é o conselho? Vá até a internet, se você não tiver uma gramática em casa, vá até a internet e pesquisa qual a regência do nome tal, qual a regência do verbo tal, e vai aparecer para vocês. Aqui, logicamente, eu estou trazendo algumas fontes que eu pesquisei, mas tiveram mais, é porque eu não coloquei aqui.
E, no mais, eu quero desejar para todos vocês uma excelente semana, cheia de saúde, cheia de Deus, de muita paz, de muito amor. Quero dar tchau a você, Valquíria. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos aqui com eles novamente. E fiquem com Deus, pessoal. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau, gente.